Se você ainda não reparou nisso, eu tô aqui pra te dizer que Saint Seiya mudou nos últimos anos. Não a franquia de um modo geral, mas o mangá clássico que nós conhecíamos já não é exatamente o mesmo. A Fan Edition, versão revisada do mangá que vem sendo lançada desde 2020, compilou materiais extras publicados no fim da década passada, alterou a ordem de acontecimentos e, em certos momentos, até mesmo quem ou o que os causou. Se antes estávamos acostumados a ver Saint Seiya começar com Seiya sendo lançado pelos ares durante o seu treinamento com o Marin, agora a história se inicia no topo das 12 casas, no momento do nascimento de Saori Kido, ou melhor, no nascimento de Athena. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma mudança de ordem, um prólogo adicionado anos depois para enriquecer a experiência dos leitores. Mas será que é só isso? Porque quando você muda o início de uma história, você também muda a forma como as pessoas a leem. Personagens ganham novas interpretações, conflitos passam a apontar para lugares diferentes, e acontecimentos que pareciam isolados começam a fazer parte de uma estrutura muito maior. O episódio 0 narra a fuga de Aiurus do santuário carregando a recém-nascida Athena nos braços. Mas, mais do que isso, ela apresenta elementos que vão ecoar por toda a obra, antecipando personagens, conflitos e temas que só encontrarão sua conclusão muitos volumes depois. E é justamente por isso que começaremos por aqui. Ao longo dessa série, vamos revisitar toda a trajetória de Saint Seiya a partir dessa nova perspectiva, não apenas observando as mudanças trazidas pela Fan Edition, mas procurando compreender como Masami Kurumada construiu seus personagens, conflitos e mitologia. Porque talvez a maior força de Saint Seiya nunca tenha estado apenas em suas batalhas. Talvez ela esteja na arquitetura que sustenta todas elas. Eu sou o Damian e sejam bem-vindos à Arquitetura do Mito. A história do episódio 0 é bem mais simples e familiar do que pode parecer para alguém que já está acostumado com a franquia. Ela vem para responder a algo que, quando se lê apenas o manga clássico, nós não ficamos sabendo, ou seja, como foi que Aiurus escapou do santuário. Na animação clássica, nós temos a versão que é referenciada desde sempre, onde Shura persegue Aiurus, que leva Athena em seus braços, junto da armadura de ouro de Sagitário. Ela é feita não apenas no anime clássico, mas em Soul of Gold, onde vemos essa cena por um outro ponto de vista, assim como no mangá Episódio G, que particularmente sempre foi a minha versão favorita dessa fuga. Porém, se antes tudo se iniciava com o ato de Aiurus em parar o assassinato de Saori, aqui no episódio 0 as coisas mudam um pouco de figura. Começamos pelo nascimento de Athena e o início da lenda da deusa. Cada 200 e poucos anos, Athena vem à Terra para se unir aos cavaleiros e acabar com as forças do mal. Aqui então estamos diante dos 12 cavaleiros de ouro clássicos, onde temos 11 deles reunidos, já que o mestre ancião está em Rosan, na China. Notem como tudo aqui é feito para nos posicionar para aquilo que conheceremos no futuro. Dentre os personagens dessa geração de Cavaleiros de Ouro, nós temos Saga de Gêmeos e Aiurus de Sagitário como sendo destacados, já que a conversa do Grande Mestre e os Cavaleiros se inicia por conta da sucessão do Grande Mestre, onde é Shura quem diz que apenas esses dois seriam aptos ao cargo, fosse pela juventude dos outros dourados, fosse por reunirem as capacidades necessárias para tal. No entanto, eu disse aqui que nós somos preparados para coisas do futuro, e isso nem sempre é realmente positivo. Comecemos por aquilo que se pode chamar de mal menor. Se você conheceu o anime ou o mangá clássico de Cavaleiros antes da Fan Edition, então com certeza você teve contato com 3 personagens que nos trouxeram grandes revelações. Estou falando, portanto, de Aioria, Mu e o Mestre Ancião. Vamos por ordem para entender o que a aparição deles muda em como a leitura da história é feita. Aioria nos é apresentado logo no início da história de Saint Seiya. Ele é um personagem desconhecido, que tem alguma aparente ligação com a Marin e com o próprio Seiya também. Mas nós não sabemos nada sobre ele até que o Kurumada recupere já no final do arco dos Cavaleiros de Prata, nos revelando então que ele é Aioria de Leão. É apenas ali, naquele momento, que aquela revelação ganha um enorme impacto para nós, pois além de estarmos vendo o segundo Cavaleiro de Ouro em ordem, vide que Shaka é o primeiro a aparecer, também estamos revendo alguém que até então era só um qualquer, e por isso o impacto desse momento é maior. Com Aioria logo nesse começo, nós sabemos de tudo isso, onde a revelação futura se dilui. Mais do que isso, Aioria tem uma enorme ligação com Aiurus por eles serem irmãos, mas no episódio 0, nada disso é muito bem explorado em algum ponto. Para se ter noção, os dois nem mesmo trocam um diálogo entre eles, e isso aqui poderia dar mais força para a bronca que o Aioria recebe no futuro, mas a sensação que dá é de que o laço deles entre irmãos não importava tanto assim. Então, além de diluir uma revelação muito importante, também temos uma oportunidade perdida. O
caso de Mu também é curioso. Quando o personagem aparece para nós, sem levar a existência da Fine Edition em conta, ele é alguém que está envolto em mistérios. Afinal, como ele sabe sobre restaurar armaduras e o seu poder telecinético? Quem realmente é esse cara? Tudo a respeito do Mu é um proposital mistério. Por isso, assim como no momento em que a Iora nos é revelado como um Cavaleiro de Ouro, o Mu também é. Logo em seguida, nós o vemos ir até Rozan com sua armadura de Ares, para afastar a Máscara da Morte de lá, o que é uma surpresa para o personagem do Shiryu e um momento empolgante para nós, ou ao menos feito para isso. É a primeira vez que vemos Mu trajar sua armadura de ouro, ou ao menos era a primeira vez. Todo o seu mistério se dilui, e tudo fica na conta de que ele é um Cavaleiro de Ouro logo de cara, ao invés de ser uma descoberta impactante para o leitor. Com o Mestre Ancião, o mesmo problema se repete. Desde o início, a figura do Mestre Ancião era de um verdadeiro mestre, um idoso de muito conhecimento e que era mestre do Shiryu. E até aquele momento, o único cavaleiro que tinha um mestre revelado como cavaleiro era o próprio Seiya, que era a Marin. Guilty nunca foi explorado como um cavaleiro pelo mangá ou o anime clássico. E ainda que pudéssemos pressupor isso dos outros, ninguém podia imaginar que eram cavaleiros de ouro ensinando cavaleiros de bronze. A própria Marin só foi ter sua patente revelada no arco dos Cavaleiros de Prata, da mesma forma que o próprio Mestre Ancião, na exata mesma cena do Aioria e do Mu. Olhem como toda uma cena tem seu impacto completamente apagado apenas por posicionar a revelação de um personagem antes de tudo começar. E eu entendo que para muitos essas reclamações podem parecer exageradas, e é normal que achem isso. Afinal, eu e vocês já conhecemos essa história de cabo a rabo, então ler essas coisas na nossa experiência são complementos. Mas e para pessoas novas? E não me venham com esse papo de que só gente mais velha gosta da obra, pois isso não é verdade. Essa obra também não foi feita apenas com o intuito de ser algo para nós, já que ela vem na esteira de projetos que deveriam trazer novas pessoas para a franquia, ou seja, a série 3D e o live action. Mesmo se elas não existissem, sempre tem alguém novo entrando, não importa se uma pessoa, se 1000 pessoas ou 1 milhão de pessoas. A experiência tem que ser boa para todas, e a Fan Edition não oferece, ao meu ver, uma experiência de leitura tão boa quanto a clássica que nós conhecemos por essas coisas e por outras que serão destacadas ao longo de outros vídeos. Da mesma forma, também acho necessário fazer uma distinção na minha crítica. O problema não é o episódio 0, Destiny ou o Origin existirem em si, mas onde estão posicionados, pois isso vai levar a críticas que não existiriam se estivessem em pontos diferentes da história ou mesmo em um volume separado. Por exemplo, se o episódio 0 estivesse junto da revelação de Saga ter matado o antigo Grande Mestre e ser o impostor, poderíamos olhar para cá como uma enorme expansão, o que de fato era quando foi lançada. Teríamos a fuga do personagem, como ele fez seu testamento, mais uma cena em que teríamos mais da relação entre Saga e Aioros, e tudo viria em um contexto de já termos conhecido os personagens pelos eventos do clássico e mais outras coisas também. O que retira o impacto posto no início, aqui seria o aumento da riqueza de detalhes. Percebem como a simples posição de algo muda muita coisa? E se você quer entender mais de como a Fan Edition muda percepções, leituras e quais foram os acréscimos feitos na história, não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar, mandar pros amigos e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode me ajudar de forma direta a crescer e evoluir. Muito obrigado aos membros que já fazem parte das fileiras do nosso pequeno santuário. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Voltemos então ao vídeo. Esses problemas gerados pelo posicionamento de algumas coisas não param por aí, e sinto que aqui mora o principal dos problemas. Esse grande arco que é a fase santuário tem alguns pilares, onde ao meu ver temos 3 principais que sustentam a história. O primeiro é a transformação dos Cavaleiros de Bronze em verdadeiros cavaleiros. A jornada que se inicia com personagens ainda tão desconhecidos sobre si e o mundo, e que pouco a pouco passam a se integrar e se importar com algo maior do que eles próprios, o que culmina com o testamento de Aioros e a cena de batismo que eles possuem. A segunda é a revelação de Saori como sendo Athena, o que nos amplia os horizontes da história, sendo ela a personagem principal no conflito ideológico que existe dentro desse arco do santuário, pois, como sempre digo, ele é um arco que fala sobre justiça. Chegamos então ao terceiro ponto. Se Saori é um lado dessa disputa, então temos um outro, e este é, portanto, Saga. Ao longo do mangá clássico, a natureza do Grande Mestre e do santuário vai sendo moldada para nós. Inicialmente temos uma visão positiva, já que é onde Seiya consegue sua armadura de Pégaso. Quando então Yoga e os Cavaleiros de Prata são mandados para matar os Cavaleiros de Bronze, nós sentimos antipatia, mesmo que esses personagens não sejam malignos. Porém, é quando Aioria e Miro estão junto do Grande Mestre que as coisas começam a se aprofundar, já que é o momento em que a dúvida a respeito do líder dos Cavaleiros é plantada, sendo melhor desenvolvida quando Saori conta a verdade para Aioria e quando estamos nas 12 casas. O mistério é, portanto, parte primordial para que nos envolvamos nesse plot. Quem é o Grande Mestre? Quais são as suas razões? Tudo isso é posto para nós em algum ponto da história, mas com o episódio 0, mais uma vez, isso
se perde. Agora, desde o princípio, nós sabemos que o Grande Mestre é um impostor, e não apenas isso, sabemos que ele é saga de gêmeos, que ele sofre por algo que de fato parece ser uma dupla personalidade, e que no futuro ganhará uma outra explicação. Então, quando no futuro os personagens questionarem a identidade do Grande Mestre, e as páginas e quadrinização demonstrarem que você tem que se sentir surpreso com aquilo, você só não vai poder, já que todo o mistério já nos foi dado. O mesmo vale para Saori enquanto Athena, já que na última página dessa introdução nós a vemos nesse papel. Perceba então como dois grandes mistérios e pontos importantes desse arco são diluídos completamente pelo episódio 0. Novamente, eu entendo que vocês possam não se importar com isso, já que conhecem a história, mas mesmo que se conheça, se existem pontos da narrativa que mudam, então deve-se avaliar a história por esses aspectos também. No entanto, até esse momento do vídeo eu tô falando muito de coisas que considero negativas quanto ao que o episódio 0 faz pela narrativa de Saint Seiya. Então, quero falar do que acho que ele faz de positivo. As retiradas desses momentos de revelação e surpresa não foram ao acaso. O que o Kurumada fez, ao meu ver, foi retirar o peso desses momentos para agora valorizar um outro ponto da história, o da verdadeira revelação sobre o que estava acontecendo com Saga e o fato do exército de Hades estar envolvido desde sempre através da figura da Ker. E essa valorização, ao meu ver, é até que bem positiva. Já no mangá clássico, o preparo para a vinda de Hades se inicia com um flashback de Saga sobre a sucessão do Grande Mestre, onde é Shion que nos diz sobre a missão de Doku sobre vigiar o mal que estava selado desde a última Guerra Santa. É claro, nesse momento, Hades e seus espectros não são nomeados, são tratados apenas como o mal. E agora, com o episódio 0 falando desde a sua primeira página sobre o renascimento de Athena para lutar contra Hades e posteriormente a revelação de Ker e Lemur, a fala de Mu lá em Hades Santuário ganha ainda mais peso. É Mu quem nos diz que o verdadeiro inimigo de Athena, aquele que deve ser enfrentado, é Hades. Se ele é, portanto, o verdadeiro inimigo, então é muito mais coeso que ele seja algo presente para os personagens mais importantes da história, em termos de status, desde o início. É como eu sempre disse, mas os Cavaleiros de Ouro foram feitos para derrotar os espectros de Hades. Esse é o propósito deles, já que seu relacionamento com o Santuário e o dever é diferente do dos Cavaleiros de Bronze. Então, essa decisão sobre o episódio 0 torna essas construções mais coesas para o futuro da obra, e para a sua lógica interna também. Outra coisa que acho interessante é que os traidores já conhecidos possuem uma participação aqui. Afrodite, Máscara da Morte e Shura ganham uma presença inicial na trama, bem como suas próprias apresentações também, cada um no seu estilo que será complementado no futuro. Afrodite, por exemplo, é um cavaleiro apresentado como muito rígido com relação ao seu dever. Não importam as desculpas que Aiurus tente dar, as ordens do Grande Mestre são absolutas, e sua missão é a de recuperar Athena. Por isso, ele ataca Aiurus e faz de tudo para tal, porém é parado pelo poder do Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Aliás, mesmo que Aiurus não lute de verdade em nenhum momento aqui, também acho um ponto positivo que ele tenha, finalmente, uma técnica nomeada dentro do mangá, já que no anime ele tinha o Trovão Atômico, sendo agora no mangá a técnica Flecha das Sombras apresentada. Voltando para a luta, é justamente a autoridade do Grande Mestre que cega Afrodite aqui, onde mesmo que Aiurus fale sobre a Guerra Santa, sobre a luta contra Hades e o próprio Afrodite se surpreenda, nada mais importa, sendo esta a base para o entendimento do personagem no futuro também. Então eu considero um início de construção bem interessante. Shura também ganha um princípio de construção. Ao longo do episódio 0, Shura é posto como uma figura muito presente nas situações. É ele quem toma a palavra para falar que apenas Saga e Aiurus poderiam suceder Shion, assim como está ao lado de Aiurus, aconselhando os Cavaleiros de Ouro mais novos que estão indo treinar. Sua amizade e conexão com Aiurus, bem como sua admiração e respeito por ele, são bem estabelecidos já no início do episódio 0, o que se choca, portanto, com a traição de Aiurus e a incompreensão de Shura com relação às atitudes do amigo. Vejo aqui, porém, um probleminha. Diferente de Afrodite, que não estava intimamente ligada a Aiurus, Shura sabia do caráter do seu amigo. Não apenas sabia disso, como viu Athena protegendo Aiurus bem diante de seus olhos quando Nick aparece com ela, já que foi o poder de Athena que o paralisou, e ele reconhece isso. Aiurus discursa sobre como um dia Shura entenderia que eles não eram inimigos, e reforça mais ainda a questão da Guerra Santa. E o último quadro é de um Shura em dúvida. Posteriormente, quando Aiurus está encurralado na ponte, é Shura quem toma a decisão de partir a ponte e deixar não apenas Aiurus morrer, mas a própria Athena. Porque eram
3 Cavaleiros de Ouro contra apenas um que não desejava lutar. Mesmo que cruzassem a ponte para o mundo normal, Aiurus ainda poderia ser perseguido. Não havia nada, ainda mais nesse caso, que os impedisse de sair do santuário. Shura diz que um dia Athena renascerá no santuário, mas com base em quê? Não me entendam errado. As ações do Shura podem parecer burras, e isso não é um problema em si. Personagens têm direito de serem burros. Isso não é uma falha. A questão é o entendimento das ações dele. Você pode interpretar que a lealdade de Shura ao Grande Mestre também o cegou, ou que ele tomou essa decisão tendo certeza de que Athena renasceria, pois ela já havia voltado mais de uma vez. Mas tudo isso se sustenta pouco, principalmente com o futuro do personagem na história. Mas eu recuperarei isso quando formos falar das 12 casas, onde, olhando para a apresentação em si dele, a história funciona e nos deixa com boas dúvidas, mas veremos o quanto isso será positivo a longo prazo. Máscara da Morte, por fim, também tem as bases de seu personagem bem estabelecidas aqui. Ele é uma pessoa que está apenas interessada no que lhe convém. O seu ganho pessoal está acima de qualquer dever. Não apenas seu diálogo inicial com Afrodite deixa isso explícito, mas sua própria cena com Aiurus também. Então, assim como Shura e Afrodite, Máscara da Morte tem bases bem estabelecidas, pois não podemos nos esquecer que o episódio 0 é algo introdutório. Então, nenhuma construção se fecha por aqui. Por que então a aparição deles é positiva? Vamos a isso. É claro que no futuro nós vamos saber que eles viraram traidores, mas esse é justamente o ponto, não é? Máscara da Morte, Shura e Afrodite se convertem em inimigos de Athena, enquanto aqui eles são apresentados como seus cavaleiros. Agora, a surpresa de quando Máscara da Morte aparece e ficamos sabendo que existem Cavaleiros de Ouro que sabem da verdade sobre o Grande Mestre, não apenas aumenta, como coloca um holofote imediato em Shura e Afrodite. Se Máscara da Morte sabe da verdade, então os outros sabem? Isso serve como uma boa preparação e contextualização para o que veremos na Batalha das 12 Casas, algo que só acontece por termos o episódio 0 na posição em que está. Uma outra coisa importante a se levar em conta com relação à subida dos Cavaleiros de Bronze é o testamento de Aiurus. No episódio 0 nós temos o Aiurus o escrevendo, vemos ele colocando toda a sua vontade naquelas palavras e confiando que alguém um dia chegaria ali. Quando então o arco começa e pensamos em tudo que eles vão ter que enfrentar para chegar à Sala do Mestre, é claro que também lembramos da Casa de Sagitário e o que está por vir ali. Eu, particularmente, prefiro ter a surpresa do momento do testamento, pois mostra não apenas para os personagens, mas para nós, a grandiosidade de Aiurus, justamente por ser algo não conhecido. É mais uma demonstração de como ele tinha fé nos cavaleiros que estavam surgindo. A cena deixa de funcionar por conta do episódio 0? Não. Serve como conexão, reforço do que já vimos. E mais importante, como algo que estabelece o Aiurus como essa figura do início ao fim. Desde o episódio 0, ele está presente na história agora. Algo que anteriormente só é nomeado já próximo ao arco das 12 casas. Novamente, são trocas que o Kurumada escolhe fazer. O mistério por trás da armadura de Sagitário contra Ikki, tudo que envolve a sua mudança de forma até aquele momento, agora é trocado por uma maior presença do personagem na história. Não que ele não tivesse, já que o ato de salvar Saori sempre existiu, mas como se posiciona isso dentro da narrativa da história, também muda a percepção dos eventos. Isso é bom ou ruim? Depende um pouco do seu ponto de vista. É melhor ter algo que aparece como um mistério não apenas para os personagens, mas para o público, e ir acompanhando isso desde o início, ou ter a ausência dele, mas a construção ao redor desse fato, já sabendo da verdade e vendo como as reações e ações dos personagens sobre isso podem te impactar. Deixo a pergunta até para que respondam nos comentários. Temos também o que consideramos uma das principais e óbvias mudanças. Saint Seiya não se inicia mais com o Seiya, mas com o Santuário, Cavaleiros de Ouro, Grande Mestre, Saga e Aiurus. Tudo ao redor dessa grande trama ganha um peso maior por isso. Novamente, se isso vai ser positivo ou negativo, vai depender mais da sua própria leitura. Por tudo que já falei aqui, eu não considero o melhor começo para Saint Seiya, pois sinto que muita coisa que existia se dilui. As revelações e mistérios principalmente são deixadas de lado, e os supostos ganhos que isso poderia trazer para a história são pequenos perto do grande impacto que essas coisas possuíam anteriormente. Sendo assim, a pergunta final que temos que fazer é: por que o episódio 0 existe? Parte dessa pergunta já foi respondida, ou seja, ela prepara terreno para uma valorização e coesão a respeito de Hades no futuro. Existe, porém, um outro lado disso. Veja, se agora a história de Saint Seiya se inicia na estátua de Athena com o nascimento de Saori, agora o final do primeiro arco não é ela apenas voltando ao seu lugar de direito como já era na obra original, mas é visualmente um retorno. Mesmo que ela não esteja na estátua de Athena, a última página do arco a mostra junto de sua estátua e de seus cavaleiros. Parte dos mesmos cavaleiros de ouro que estavam ajoelhados perante ela e o Grande Mestre quando ela nasceu, agora se
se ajoelham perante ela mais uma vez, finalmente com sua deusa do lado para que possam seguir a paz, o amor e a justiça nesse mundo. Nick retorna para sua estátua. Saga ganha o castigo que disse que um dia teria e a normalidade retorna, já que apesar de desde sempre as coisas estarem fora de ordem no santuário, com o episódio 0, nós sabemos que desde a página 1 isso é algo que já está estabelecido, enquanto anteriormente é algo que vemos apenas no futuro. E todas essas questões visuais, ou seja, o Kurumada mostrar certas coisas que antes estavam apenas ditas e mencionadas, faz diferença em como percebemos essas situações. O que sinto é que o mestre Kurumada queria, de alguma forma, trazer uma melhor coesão, uma conexão, um espelhamento maior dos eventos de 13 anos atrás para os eventos de agora, o que deixaria, supostamente, a história de Saint Seiya melhor estruturada. Para isso, como eu disse ao longo do vídeo, ele fez sacrifícios, acréscimos e escolheu pilares diferentes para a sua história. Eu tenho a minha visão sobre isso ser bom ou ruim, mas e você? O que pensa da inclusão do episódio 0 na Fan Edition? O que pensa sobre ela em si? Discorda de mim? Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Bora conversar, mas sempre com respeito e educação. Mas é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do começo dessa série, onde analisaremos todo o mangá com base na Fan Edition. Ele destacar as mudanças, pontos positivos e negativos, além das intenções do mestre Kurumada por trás de toda a sua escrita. Eu espero mostrar como Saint Seiya é muito melhor do que parece. Peço uma última vez pelo seu like, comentário, inscrição, pelo hype no celular se ela estiver disponível, e é isso. Um grande beijo, um grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!